O título da reflexão de hoje é Família. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, verso 18. Uma das maiores bases do ser humano é sua família, e atrevo-me a dizer que a maldade tem crescido tanto neste mundo por conta da desestruturação das famílias nos dias de hoje. Refiro-me à família, nessa reflexão, como a definição bíblica: o pai, a mãe e os filhos, caso os tenham. Claro que não há família perfeita, e nem devemos buscar isto. Mas o que precisamos buscar é entender e respeitar a individualidade de cada um. Todos somos diferentes e temos necessidades diferentes, e o encantador da família é que o que falta em um é complementado pelo outro, e a união dessas diferenças faz a força da família. Isso é reforçado pela Bíblia em Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E como o verso da nossa reflexão nos manda, alegremo-nos com o cônjuge da nossa mocidade. Precisamos entender que nosso cônjuge é, junto conosco, o alicerce de um lar estruturado e saudável. O casamento não deve ser uma brincadeira, onde o primeiro problema seja motivo para divórcio ou separação. Por sinal, a Bíblia não nos dá muitos precedentes ou justificativas para o divórcio. Enfim, o sentido principal dessa reflexão é que devemos crescer junto com o nosso cônjuge, formando uma boa base para nossos filhos, ou mesmo como um exemplo para a vizinhança e amigos, conforme Tito 2:7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Viva bem, alegrem-se, se amem. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas. O título da reflexão de hoje é Deus te conhece. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Além do profeta Jeremias, como afirma o versículo, Deus também nos conhece. E você sabe profundamente o que isso significa? Significa que Ele conhece exatamente aquela pessoa que somos quando estamos sozinhos, sem ninguém ao nosso lado, neste momento em que afloramos nosso verdadeiro eu. Você consegue imaginar isso? Geralmente, é neste momento de profunda solidão que nosso pensamento voa por cantos escuros, perversos e maliciosos, e é esta a pessoa que Deus conhece tão bem quanto nós mesmos. Por isso, irmão, devemos cuidar do que vemos e ouvimos. Em Mateus 6:22, a Bíblia nos diz que se o que vemos for bom, todo o nosso corpo será bom. Então vamos, a partir de agora, procurar ver as coisas pelo lado positivo, por pior que seja ou possa parecer. De certa forma, é isso que o versículo nos sugere também. Cristo não quer que fechemos os olhos para as coisas. Ao contrário, Ele quer que olhemos e tenhamos uma visão positiva, por mais triste e terrível que a situação possa parecer. Agindo assim, nos encheremos do amor de Cristo, que nos viu em nossa podridão, nos amou e veio até a terra para morrer em nosso favor. É este amor que precisamos ter, e Deus nos conhece e sabe que somos capazes de atingi-lo. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas. O título da reflexão de hoje é Prazer de ir à igreja. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 100, versículo 4.
Nós brasileiros não nos damos conta de quão agraciados somos por poder ter livre acesso à Bíblia e a cultos em nossas igrejas. Em contato com missionários do Oriente Médio, China e Coreia, ouvi histórias sobre como os cultos acontecem em meio ao medo e à insegurança. E aqui em nosso país, levamos de forma tão desinteressada a nossa igreja e a leitura bíblica. Devemos, a cada vez que entrarmos em nossa igreja, agradecer a Deus por esta dádiva, louvá-lo e adorá-lo de forma mais intensa, pois essa liberdade que temos é algo tremendo que muitos cristãos não podem ter. Irmãos, convoco todos a se conscientizar e ter mais amor por sua igreja e pela palavra de Deus, lembrando que o amor não é apenas um sentimento, é uma ação, e quanto mais a praticarmos, mais nos fortalecemos dela. Quando estiver no próximo culto em sua igreja, lembre-se deste versículo e mostre sua gratidão ao Senhor. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas. O título da reflexão de hoje é A Surpresa da Segunda Vinda de Jesus. Mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, de Fortaleza, Ceará. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo, o que porém vos digo a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, versos 35 a 37. A Bíblia Sagrada exorta para que as pessoas vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus voltará. Jesus foi enfático quanto à surpresa da sua segunda vinda. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, versículo 44. Propósitos da segunda vinda de Jesus. Assim como a primeira vinda teve várias etapas e propósitos, encarnação, vida sem pecado, morte sacrificial, ressurreição e ascensão ao céu, a segunda vinda também terá várias etapas e propósitos. Propósito 1. Arrebatamento dos que creem em Jesus. A retirada dos crentes para o céu antes que comecem as séries de juízos terríveis e as catástrofes nunca vistas antes na terra, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18 e Apocalipse, capítulos 6 a 18. Propósito 2. Salvação de Israel. No fim da grande tribulação, uma confederação de exércitos de todos os países, sob o comando do Anticristo, avançará avassaladoramente contra Israel e Jerusalém. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Apocalipse 19, verso 19. As Escrituras Sagradas ensinam que Jesus voltará quando o mundo estiver quase destruído pela guerra, fome e juízos de Deus, e quando Israel estiver quase que completamente derrotado. Ver Zacarias 14, de 1 a 4. Propósito 3. Jesus virá, na segunda vinda, como rei, não mais como um cordeiro, e virá para o julgamento, não mais para ser sacrificado. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 24, 29 a 30 e capítulo 25, de 31 a 32. Agora, a pergunta mais importante da vida. Você está entendendo o plano de Deus e verdadeiramente crê nas promessas de Deus dadas em sua palavra? Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista.
Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas.